órgão, a maioria do mundo, certo? Então, se a gente perceber esse organograma aí, nós temos a administração pública dividida em dois blocos, ou em dois sistemas. O primeiro bloco, a administração direta. O segundo bloco, a administração indireta. Primeiro bloco, entes federados. Mas nós vamos estudar os entes federados de novo? Não. Nós vamos estudar os órgãos que integram os entes federados. Entes federados, direito constitucional. Órgãos públicos, direito administrativo. E terminando os órgãos públicos, a gente começa a estudar o segundo bloco, que é a administração indireta, em todas as suas espécies. Autarquias, fundações, empresas estatais e consórcios públicos. Mas antes de começar a falar disso aí propriamente dito, eu preciso fazer uma explicação de noções básicas sobre a administração pública. Tá? Alguns termos que são muito utilizados que vão nos orientar dentro desse organograma. Descentralização, centralização, desconcentração. Termos muito encontrados em provas que são parecidos, que acabam nos levando a erro. Então, quando a gente falar em centralização, nós estamos falando em administração direta. Certo? Então, a atuação da administração pública de forma centralizada é a atuação dos entes federados através de seus órgãos públicos. Isso é centralizar. Puxar para o centro. Se vocês estiverem estudando pelo livro do professor Alexandre Maza, ele vai nos lembrar das aulas de física. Quando eu puxo para o centro, é efeito centrípeto ou centrífugo? Centrípeto. Então, centralização é a atuação da administração direta. Efeito centrípeto. Descentralização é a atuação da administração indireta. Então, como nós temos a atuação da administração indireta através das entidades, autarquias, fundações, empresas estatais e associações públicas, nós temos a descentralização. Ou então, quando nós temos um contrato com uma empresa privada que será concessionária ou permissionária de serviço público, também nós temos descentralização. Tirar do centro. Vamos entender isso? Olha aqui. Semana passada eu fiz isso aqui no quadro, ó. Falei que ia explicar hoje. Então, quando eu penso no ente federado, a administração direta ou indireta? Quando eu penso no ente federado, a administração direta ou indireta? Direta. O ente federado, ele é compartimentado. Professor, o que é isso? Ele é cheio de compartimentos. E cada compartimento desse tem uma função pública, tem um eixo de atribuições. E assim por diante. Ok? Então, quando eu penso na centralização, eu estou falando do ente federado trabalhando. Vamos imaginar que esse ente é a União. A União, enquanto ente federado, pode criar uma nova pessoa jurídica. Uma nova pessoa jurídica. E transferir a essa pessoa jurídica um serviço especializado. Quando a União faz isso, ela está centralizando ou descentralizando? Descentralizando. Isso ocorre no âmbito da União, no âmbito dos estados, no âmbito do DF e no âmbito dos municípios. Aqui é só um exemplo, tá bom? Então a
essa pessoa jurídica, de direito público interno, através de lei, cria ou autoriza a criação de uma pessoa jurídica nova, transferindo a ela um serviço especializado. Exemplos no âmbito federal: INSS, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Não. A ANA, ANTAC, a ANTT e vários outros. Certo? O colega perguntou: a Vale ainda é? Não. A Vale hoje está dentro da descentralização por colaboração. Vou falar quem perguntou. Você está aqui, ó, dentro da descentralização por colaboração. Agora eu vou explicar para vocês o que é isso. Tá bom? Aqui nós estamos dentro da descentralização por serviço funcional técnico. Quando o ente federado cria uma pessoa jurídica nova e transfere a essa pessoa um serviço especializado. Então, ó, aquela tia-avó sua que fala que o INSS é um órgão, é errado. O INSS não é órgão. O INSS é uma pessoa jurídica autônoma, chamada de autarquia. Tá bom? Professor, tem no âmbito estadual também? Tem. Tem no âmbito municipal também? Tem. No âmbito municipal, CNTT, Agência Municipal de Regulação, ISA, Instituto de Previdência e Seguridade dos Servidores Públicos de Anápolis. Então, essa descentralização por serviço funcional técnica, ela ocorre em todos os entes federados. Certo? Falei para vocês na semana passada. Essa estrutura está muito ligada à ideologia política do Estado. Tá bom? A ideologia política do Estado é que organiza essa estrutura. Com mais influência, com menos influência, mas é isso. É só a gente pegar aí Fernando Henrique Cardoso, que é o grande responsável pelo início da desestatização no Brasil, da descentralização por colaboração. Ele começa a desestatizar, a privatizar. É a privatização. E aí nós temos que criar o quê? Agências reguladoras para controlar esse serviço público que agora passa a ser prestado por uma pessoa jurídica de direito privado. Nós chamamos de concessionárias e permissionárias de serviço público. Perceberam? Bom, então, a descentralização é a educação direta. E a desconcentração? O que é a desconcentração? Pensando em união, seria possível o presidente da República desenvolver todas as tarefas, todas as competências da União e ele sozinho? É possível? Humanamente possível isso? Não. Então o que a gente tem que fazer? Dividir essas tarefas internamente. Essa compartimentalização aqui, ó, é a desconcentração. E eu quero que vocês peguem a seguinte observação. Atenção nisso aqui, ó. Presta atenção, rádio celular. Presta atenção. Na desconcentração, nessa divisão de tarefas, tem hierarquia. Na divisão de tarefas, na desconcentração, dentro da pessoa jurídica tem hierarquia. É simples você lembrar disso. O presidente da República, hierarquicamente falando, manda nos ministros, sim ou não? Sim. Os ministros, hierarquicamente falando, dentro do Ministério Administrativo, é óbvio, manda nos secretários nacionais, sim ou não? Pensando no âmbito municipal,
O prefeito de Anápolis, hierarquicamente, dentro da esfera administrativa, manda administrativamente, né, dá ordens, poder hierárquico dos seus secretários, sim ou não? No âmbito estadual, mesma coisa. Então, essa divisão de tarefas que nós chamamos de desconcentração tem um liame hierárquico mantido. Agora preste atenção aqui. Questão de prova corriqueira, do dia a dia. E entre a União e o INSS tem hierarquia? A maioria aqui vai pensar que sim. Por quê? Porque vocês têm na cabeça de vocês a realidade fática, não a realidade jurídica. Certo? E são coisas diferentes, infelizmente. Não se vê na prática o que deveria ocorrer. Bom, juridicamente falando, constitucionalmente falando, não existe hierarquia entre a União e a educação indireta. Existe o que, professor? Que nós chamamos de controle finalístico, controle de finalidade. Ou então, poder de supervisionar, poder de supervisão. Então, existe hierarquia entre o prefeito, a prefeitura de Anápolis e o diretor do CNTT? Não. Existe hierarquia entre o prefeito de Anápolis e o diretor, presidente do ISTA? Não. Certo? Na prática, a gente sabe que tem gerência. É outra coisa. Estou ensinando certo, não é errado. O errado a gente vê na prática. Bom, ok? Mas o certo é que não existe hierarquia. Por quê? É simples de entender. Tem sentido, olha só, um ente federado criar uma autarquia, criar uma agência reguladora, criar uma empresa estatal, criar uma fundação pública. O ente federado cria uma pessoa jurídica nova, transfere a ela um serviço especializado e continuar mandando nela, hierarquicamente falando? Tem sentido? Mantinha como órgão, então, não precisava criar a pessoa jurídica. Qual que é a ideia básica, fundamental da educação indireta? É o sementinha da educação indireta. O ente federado cria uma pessoa jurídica nova, transfere a ela um serviço especializado e entende, teoricamente, que ela vai atuar de forma especializada com autonomia relativa. Logo, ela vai prestar um serviço mais eficiente. Então, a autonomia da administração indireta é uma autonomia relativa. Administrativa, financeira e técnica. Tá? Não precisa anotar isso agora. Mas é isso. Certo? Bom, então, quando a gente pensar em descentralização, existe o quê? Controle finalístico. Quando a gente pensar em desconcentração, existe poder hierárquico. Para gravar, desconcentração cria órgãos. Descentralização cria pessoas jurídicas. Certo? Então, ó, centralização é a atuação da administração direta através dos órgãos. Descentralização é a atuação da educação indireta. Desconcentração é a divisão de tarefas no seio de uma mesma pessoa jurídica, sem a quebra do liame hierárquico. Ok? Quem está anotando? Ó, centralização. Quem não deu conta de anotar? Centralização é a atuação dos entes federados através dos seus órgãos. É a atuação dos entes federados através dos seus órgãos. Abre parênteses.
A administração direta. Fecha parênteses, ponto. Exemplos. Ministério da Saúde. Secretaria Estadual de Educação. Hospital de Urgência de Anápolis. Vamos lá. Descentralização. Quem não anotou? É a atuação de entidades criadas ou contratadas. É a atuação de entidades criadas ou contratadas. Para a execução de um serviço, para a execução de um serviço técnico especializado. Para a execução de um serviço técnico especializado. Abre parênteses. A administração indireta. Fecha parênteses. Ponto, exemplo. Administração indireta. Fecha parênteses. Ponto, exemplo. INSS. INSS. AGTOP. AGTOP. Falei desatualizado. AGTOP não, AGTOP. Agora não é AGTOP mesmo. Não é AGTOP sim. AGTOP. Isso. AGTOP. Equatorial. Urbano. Anvisa, etc. E por fim, desconcentração. É a divisão de tarefas. Desconcentração é a divisão de tarefas dentro da pessoa jurídica. É a divisão de tarefas dentro da pessoa jurídica. Sem a quebra do vínculo hierárquico, sem a quebra do vínculo hierárquico. Bom, beleza? Bom, seguinte então. Gente, não posso passar adiante sem falar um pouco, sem rememorar com vocês a ideia da descentralização política. Lá do direito constitucional nós falamos sobre isso. Nós temos a República Federativa do Brasil, nós temos a União, os Estados, o DF e os municípios. Ok? No âmbito da República Federativa do Brasil, pessoa
jurídica de direito público internacional. Essa pessoa tem autonomia ou soberania? Essa pessoa é soberana. Soberania. Certo? Internamente, nós temos também pessoas jurídicas de direito público interno. E essas pessoas têm autonomia. Por que ela tem autonomia? Vamos ver quem lembra das aulas de constitucional, lá no terceiro período. Por que tem autonomia? Porque pode criar lei. Ótimo. O que mais? Quando a gente pensa em autonomia, o Marcos já lembrou de uma, autonomia legislativa. O que mais? Autonomia administrativa, que envolve finanças. O que mais? Então nós já temos a autorização e a autorização e a autoadministração. O que mais? Que integra autonomia aos entes federados. Autogoverno, certo? E autoorganização. Autogoverno. De 4 em 4 anos nós não votamos os representantes de cada ente federado, sim ou não? Sim ou não? Então isso é autogoverno. E autoorganização. Os entes federados não têm uma lei básica. No caso dos estados, a Constituição Estadual. No caso do município do DF, a lei orgânica. Então isso entrega autonomia aos entes federados. Mas o que destaca mais é a questão política. Certo? Por mais que o judiciário quer sobrepor isso aí atualmente, tá? Teoricamente falando, o que destaca mais é a questão política. De poder votar em nossos representantes. E um Estado democrático é isso. Tá? Então quando eu voto, nem sempre elejo, mas eu voto no presidente, no vice-presidente, no senador, no deputado federal, no governador, no deputado estadual, no caso do Distrito Federal, no deputado distrital, do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Eu estou falando de exercício político. E esse exercício político me permite chamar os entes federados de pessoas políticas. Tá bom? Então os entes federados também são chamados de pessoas políticas. Não confunda, presta atenção no tiro, não confunda pessoa política com agente político. São coisas diferentes. A pessoa política é o ente federado. O agente político, nós vamos estudar semestre que vem. Aqueles que tiverem comigo lá no direito do artigo 2. No direito do artigo 2 a gente vai falar sobre agentes públicos. E a primeira categoria de agente público é o agente político. Aquele que é eleito pelo voto, mais algumas categorias. Tá? Mas o ente federado, que é essa descentralização política, também é chamado de pessoa política. Por quê? Porque ela tem autonomia. Tá? Então aqui nós temos os entes federados que possuem autonomia. Autogoverno, autorização, autolegislação e autoorganização. Beleza? Por que isso é importante? Porque ele vai falar de órgãos públicos daqui a pouco. E esses órgãos públicos integram o quê? Os entes federados, pessoas políticas. Estado de Goiás. Órgão ou pessoa? Pessoa jurídica, direito público ou direito privado?
público. Interno ou internacional? Interno. Que tem autonomia ou soberania? Autonomia. Esse Estado, essa pessoa, ele é composto por órgãos. Lá em cima, a governadoria, ocupada pelo governador do Estado. Logo abaixo, os secretários. Logo abaixo, os superintendentes ou diretorias. Logo abaixo, os departamentos comuns. E eu vou fracionando. Eu estou o que então? Descentralizando ou desconcentrando? Desconcentrando, porque eu estou criando órgãos. A desconcentração cria órgãos. Beleza? Viu que está tudo ligado, tudo amarradinho? Dúvida, gente? Meninas do fundão aí, tranquilo? Tranquilo? Você? Não passou segurança. Qualquer coisa fala. Fala. A desconcentração cria órgãos. A descentralização ou cria pessoas ou contrata pessoas pré-existentes. Entendi? Ah, sim. Quer anotar uma definição? Vamos lá. Quem quiser anotar a definição de descentralização política. Descentralização política é um fenômeno que ocorre em estados federados que possuem duas ou mais pessoas jurídicas de direito interno possuem duas ou mais pessoas jurídicas de direito interno com autonomia. Bom, olha só. Antes da Constituição de 88 era essa estrutura aqui? Não. A nossa federação, ela é conhecida como Federação Brasileira porque nós incluímos os municípios como entes federados, como pessoas políticas, que possuem autonomia. É a única federação do mundo inteiro que tem essa característica. Até 88, até a Constituição de 88, o município não era ente federado. Tá? E aqui entrava no lugar de municípios territórios. Hoje nós temos território? Temos algum território hoje? Talvez Fernando de Noronha. O que vocês acham? Lembram dessa discussão? Hoje nós não temos nenhum território. Fernando de Noronha é distrito de Pernambuco. Mas pode ser criado um território amanhã? Pode. Nós temos uma infinidade de projetos aí tentando criar território? Sim. Ok? E se criar um território, ele vai integrar aqui como ente federado? Será que vai? Quem está com a Constituição Física? Ninguém anda mais com a Constituição Física. Aí, vamos ver se o território pode entrar ali como ente federado? Olha só, o primeiro, artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. Tem território aqui? Não tem. Como
Vamos ver mais? Lá no artigo 18, a organização, presta atenção nisso, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Aqui aparece território? Também não. Então, o território não é ente federado, não porque não existe, mesmo que se passar a existir, ele não será ente federado. O texto constitucional não reservou essa possibilidade, a não ser que nós temos uma emenda à Constituição, e o que eu acho um pouco provável. E também, nem sei se pode ampliar aí para criar território. Talvez possa, né? Porque lá na cláusula pétrea, fala que o modelo federado é cláusula pétrea, né? Mas não vou extinguir o modelo federado, vou ampliar ele se criar um território. Uma discussão aí poderia surgir. Mas hoje, o jeito que esse constitucional está aí, território não é ente federado. Por que eu estou fazendo essa discussão sobre território? Vocês vão entender agora. Na doutrina, a professora Maria Silva Zanella de Pietro, fala que a descentralização educativa é subdividida em 3 categorias. Primeiro, territorial ou geográfico. É justamente se surgir um território. Sendo criado um território amanhã, nós teremos uma autarquia territorial geográfica. Essa autarquia está ligada à União. Então, a União vai ter sobre ela poder de supervisão, controle finalístico. E essa autarquia, esse território, possuirá serviços descentralizados. Certo? Por isso eu fiz essa revisão com vocês sobre a estrutura do Estado. Ó, territorial geográfica, autarquia territorial geográfica. Se e quando for criado um novo território do Brasil. Certo? Bom, nós já tivemos isso como modelo no Brasil? Já. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos alguns territórios. O estado do Acre, por exemplo, era um território que foi anexado à estrutura do Brasil lá no início do século passado, 1900. Era um território. Ok? Hoje, Acre foi transformado, né, em estado. Roraima, Rondônia até a década de 70. Então, muitos estados foram inicialmente territórios. E hoje nós não temos um território. Bom, e já tivemos esse modelo como regra única. Quem lembra aí do Império? Como que a gente via, estudava na história do Brasil o mapa? Lembra lá como estudava o mapa do Brasil na época do Império? As capitanias hereditárias, né? Então na época, desculpa pelo meu mapa, tá? Do Brasil. Mas não era assim que estudava? Né? Nós tínhamos o poder central, estava aqui ó, no Rio de Janeiro, que era quem o poder central? Na época do Império, quem era o poder central? O imperador, né? E esse imperador, dele saía todas as normas, todas as ordens, todas as gestões. Por isso, era um modelo muito complicado naquela época. Isso é um modelo aplicado em estados unitários. Tá? Bom, saímos da descentralização territorial geográfica e chegamos na descentralização por serviço funcional ou técnico, que começa no Brasil no século passado
em especial, com maior força, Getúlio Vargas. E ele começa a estruturar a administração indireta de forma mais efetiva, em que pese nós tenhamos exemplos de autarquias antes da década de 30. A primeira autarquia que se tem notícia no Brasil é a autarquia de Previdência e Assistência dos Ferroviários do Estado de São Paulo, que foi criada em 1924, ou seja, antes de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas só chega no poder com a Revolução de 1930. Mas quem realmente produz, quem realmente organiza, quem realmente dilata a administração indireta é o Getúlio Vargas. Ele é o responsável por criar as principais autarquias que nós temos até hoje. Ele é o responsável por estruturar as principais empresas estatais que nós temos até hoje. A indústria pesada chega ao Brasil pelas mãos de Getúlio Vargas. Certo? Bom, então nós temos a descentralização por serviço funcional técnico. Presta atenção. Quando o ente federado cria uma pessoa jurídica nova e transfere a ela a execução de um serviço especializado. INSS, ANTAC, Anvisa, Ancine, ANAC, ANM, Furnas S.A. são exemplos de descentralização por serviço funcional ou técnico. Banco do Brasil, Petrobras. E por fim, segundo a professora de Pedro, descentralização por colaboração. É fácil. Tá? São as concessionárias e permissionárias. De serviço público. Concessionárias e permissionárias de serviço público. Olha aqui, descentralização por colaboração. Energia elétrica em Goiás. Quem é a colaboradora? Equatorial. Descentralização por colaboração. Quem é o colaborador do transporte coletivo urbano em Anápolis? Urbano. Colaboração de novo. Quem é a colaboradora das rodovias federais? Triunfo Conserva. Ou a outra, para Jaraguá, Ecovias, Araguaia. E aí vai. O principal exemplo de colaboração foi o primeiro. Tá? Todo mundo hoje tem um celular na mão. Todo mundo tem. Esse é o primeiro e principal exemplo de colaboração. Quando chega em meados da década de 90 e nós temos, né, a abertura do mercado de telecomunicação no Brasil para empresas internacionais. E é por isso que você tem um celular na mão hoje. Senão nós estaríamos ainda na era do telefone fixo. Por quê? Porque até a década de 90, quem prestava o serviço público de telecomunicação eram empresas estatais. Bom? Certo? Tranquilo essa primeira parte? Dúvidas? A hora é agora de perguntar. Faltou, por exemplo? Podemos seguir? Então vamos lá. Ó. Saímos dessas noções gerais e vamos para a educação direta. Volto a repetir. A educação direta, entes federados. Nós vamos estudar os entes federados tudo de novo? Nós vamos estudar o que então? Os órgãos que integram os entes federados. E o que eu falei para vocês? O ente federado ele é compartimentado. Ele é cheio de compartimentos. Cada compartimento tem um feixe de atribuição.
Cada compartimento desse aqui, ó, é um órgão público. Certo? Professor, como que eu sei disso? Como que eu descubro? Se é um órgão, se é uma pessoa jurídica, como que eu sei? A lei vai me dizer. De tempos em tempos a lei ela é alterada. Nós temos reformas da educação pública. Reforma da estrutura da educação pública. Tá? Antigamente era mais fácil. Por que era mais fácil? Era simples. Eu mandava o aluno fazer a seguinte pergunta: tem CNPJ? Se tem CNPJ é pessoa, né? Se é pessoa, é órgão ou administração indireta? Administração indireta. Hoje eu posso fazer isso? Não. Porque os órgãos públicos também têm CNPJ, mesmo não tendo personalidade jurídica própria. Todo órgão público, todo órgão público que trabalha diretamente com o dinheiro público tem que ter CNPJ, lei de responsabilidade fiscal. Se você for no colégio municipal, o colégio municipal tem o CNPJ. Por quê? Porque ele trabalha diretamente com o dinheiro público. Chega dinheiro para ele, ele tem que gastar isso em reforma, em merenda. No Estado ele quer seguir o dinheiro público. Ele quer uma ferramenta melhor para seguir o dinheiro público, ou qualquer dinheiro, se não for pelo CNPJ ou pelo CPF. Tá? Agora estão criando uma outra ferramenta, né? Para seguir melhor ainda o dinheiro, que é o Drex. Conversa para depois. Isso é uma conversa para depois. Mas é isso. A ideia de um órgão público ter CNPJ não é porque tem personalidade jurídica própria. Não é porque aquele órgão foi transformado em pessoa. Continua sendo um órgão. Só que aí é fácil de seguir o dinheiro público. Bom, então, quando nós falamos em divisão de tarefas dentro de compartimentos, esses compartimentos são os órgãos públicos. Daqui a pouquinho vocês vão entender o que a gente chama de órgão público. Tá? Então, um conceito para vocês, um conceito do professor José dos Santos Carvalho Filho. Vamos lá. Coloque aí. Conceito do professor José dos Santos Carvalho Filho. Conceito de órgão público. É o compartimento da estrutura estatal, na estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado por agentes que funções determinadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado. Quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado. Ponto.
Professor José dos Santos Carvalho Filho. Bom, ponto importante nesse conceito. Olha só. Então nós temos, dentro da estrutura estatal, uma organização compartimentada. Esse compartimento é o órgão. Mas da mesma forma que o Estado é uma ficção jurídica, o órgão também é. Então ele precisa de quê? Ser ocupado por quem? Uma pessoa física. Essa pessoa física a gente chama de quê? Agente público. Lá no direito penal vocês conheceram como funcionário público. Aqui no direito administrativo, atualizando o termo agente público. Funcionário público não existe mais. Tá bom? A terminologia atualizada, correta, é agente público. Vai falar funcionário público, funcionário do direito penal. Cuidado com a questão. E hoje as questões são interdisciplinares, né? Certamente eles vão querer saber o termo correto, atualizado, funcionário público, falar aqui em 2007, no Código Penal. Ok? Bom, então, quem faz as vezes do Estado, dessa ficção jurídica, desse órgão? É o agente público, pessoa física. No mundo real, alguém tem que atuar no Estado. Só que tem mais uma observação aí, dentro desse conceito do professor. Vou dar um exemplo para vocês entenderem cada conceito. Quando um policial efetua uma prisão, é o policial fulano de tal que está efetuando a prisão? É quem? É o Estado. Quando uma professora está ministrando aula lá no colégio municipal da Anguera, quem está ministrando a aula, quem está prestando o serviço é o município. Certo? Então, durante muitas décadas, ou melhor, séculos, se tentou justificar esse vínculo entre essa pessoa física e esse órgão. E essa tentativa de justificativa cria aí 4 teorias que visam explicar esse vínculo do agente público dentro dessa estrutura organizacional do Estado. Primeira teoria, teoria da identidade. Identidade. Rei igual Estado. Soberano igual Estado. Imperador igual Estado. Mas era só isso? Não, né? Tem mais um aqui. Deus. Os estados absolutistas, presta atenção. O rei é igual ao Estado, que é igual a Deus. Nós estamos usando 3 pessoas. No primeiro momento é isso. No segundo momento, rei é igual ao Estado. E rei não é igual a Deus no segundo momento. Rei é o representante de Deus na terra. Não é isso? Teoria da identidade. Isso aqui, presta atenção. No semestre que vem, nós vamos retornar essa teoria quando vamos falar de responsabilidade extracontratual do Estado. O Estado tem que reparar o dano causado pelo seu agente? Hoje a gente fala assim, mas no passado não era bem assim. Tem uma teoria chamada teoria da irresponsabilidade. Por que a teoria da irresponsabilidade? Decora isso aqui. Quem é o Estado? Rei. Rei também é Deus ou representante de Deus na terra? Deus erra? Deus erra? Não. Se ele não erra, o Estado erra. E o rei erra. Há que se falar em responsabilidade. Percebeu? Lá na história, quando a gente estuda história, a gente tem algumas frases lá da história que são rememoradas do direito administrativo e do direito constitucional. Deus não erra. O que agrada o rei é lei. E tantas outras frases para explicar isso aqui. Nesse primeiro momento, teoria da identidade.
o agente público, o soberano, o rei, é igual ao Estado. Ok? O que essa teoria não conseguiu explicar? Se o rei é igual ao Estado, o rei morre, o Estado morre. A rainha da Inglaterra morreu, o Estado morreu? Não. Então, essa teoria da identidade ela começa a ser contestada. O agente morre, o Estado morre, o agente morre, o cargo morre, o órgão morre, o agente morre, o cargo fica lá, tem que ser ocupado por outro. O Estado morre. Segunda teoria, piora, melhora não, piora. Em regra é uma evolução que vai melhorando, né? Essa aqui piora, ela consegue piorar. O que é a teoria da representação? Por que ela consegue piorar? Já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo, presta atenção. Em regra, quando alguém do direito público tenta explicar alguma coisa dentro do direito privado, está errado. E o contrário também é verdadeiro. Quando alguém do direito privado tenta explicar alguma coisa dentro do direito público, está errado. Eles pegam duas teorias, com base no direito privado, com base no direito civil, para explicar algo do direito público. Só podia dar errado. Teoria da representação. Olha que absurdo. O Estado é incapaz de ser representado por seus agentes. O todo-poderoso Estado é incapaz mesmo. Precisa de um curador especial. O que vocês acham? Óbvio que não, né? É absurda essa teoria. Mas hoje a gente pode falar de absurdo, né? No século XVIII é uma outra discussão. Terceira teoria. Teoria do mandato. Vocês já estudaram contratos aqui, já? Sim ou não, gente? Direito civil, contratos. Primeiro teoria geral dos contratos, depois contratos em espécie. E tem um contrato em espécie chamado contrato de mandato. Qual é o instrumento do contrato de mandato? A procuração. Você outorga poderes a alguém. Então aqui, ó, teoria do mandato. Qual que é a justificativa? Aqui melhora um pouquinho, né? Deixa de ser absurdo. Mas não se aplica também. O Estado outorga poderes aos agentes públicos através de uma procuração para que esses agentes venham atuar em seu nome. Melhorou? Melhorou. Mas no mundo real, você já viu um policial na hora de fazer a prisão tirar uma procuração do bolso e apresentar uma procuração? É? Vocês já viram aí uma professora, quando ela está ministrando aula lá no colégio estadual X, com a procuração na mão? Não existe isso, gente. Na prática isso não existe. Ah, professor, mas os agentes políticos têm uma procuração do povo que eu voto. Olha a confusão entre direito público e privado novamente. Não confunda. Através de uma procuração. A teoria justifica isso. Tá? Olha o quanto atualmente essa teoria não se aplica. Tem alguém que trabalha lá no fora, esteja no fora aqui, para da Fazenda Pública? Não? Se você estiver na vara da Fazenda Pública, pega um processo que envolve ou o Estado ou o município. Abre lá. Tá? Por curiosidade, abre lá. Procura no processo a procuração do procurador do município ou do Estado. Nem para a representação processual se precisa juntar a procuração. Não é necessário. Não é necessário. O procurador de carreira ele não precisa juntar. Ele não precisa juntar procuração no processo judicial. Ah, então isso aqui também hoje não se aplica. Não existe na prática a conferência de poderes através de uma procuração. E aí, chegamos à última teoria, a teoria da imputação volitiva ou teoria moderna dos órgãos públicos. Teoria da imputação volitiva ou teoria moderna dos órgãos públicos. Foi criada em 1904. Proto Friedrich von Dieck. O que esse cara falou?
qual foi a criação dele, qual foi a inovação dele. Acho que até pela simplicidade, foi tão simples a fala dele que ficou vale até hoje. Mais de 100 anos, é um dos períodos. Bom, o que o Otto faz? Ele compara e faz uma analogia entre essa estrutura compartimentada do Estado e a estrutura compartimentada do corpo humano. Nós, pessoa natural, somos compartimentados. Nós chamamos de órgãos. Ele fala, ó, do mesmo jeito que dentro da pessoa física nós temos órgãos, dentro da pessoa jurídica, Estado, nós também temos órgãos. Cada órgão do corpo humano tem uma função especializada. Cada órgão do Estado tem uma função especializada. Só que ele não para aí, vai além. Se eu pego o coração do Alessandro, tiro do corpo, o coração isolado do corpo, ele tem personalidade jurídica própria, só o coração? Tem ou não? Não. O todo tem personalidade jurídica. Tira o pulmão do Alessandro, pulmão, um órgão humano, fora do corpo, tem personalidade jurídica própria? Não. Presta atenção, acorda. Da mesma forma, o órgão público. A Secretaria Estadual de Educação é órgão, sim ou não? Ela tem personalidade jurídica própria? Não. Entendeu? Então ele faz esse raciocínio. Compara o corpo humano à estrutura compartimentada do Estado. Só que mais uma vez ele não para aí. Ele fala o quê? Olha, esse órgão ele precisa ser ocupado por uma pessoa natural, para que essa pessoa natural venha atuar no mundo real. Essa pessoa natural nós vamos chamar de quem mesmo? Agentes. E o que esse agente praticar será imputado ao Estado. Teoria da imputação antiga, ou teoria moderna dos órgãos públicos. Tudo que você realizar como agente público, ou seja, nessa qualidade, será imputado ao Estado. Certo? Isso tem consequências. Semestre que vem, vamos falar de responsabilidade extracontratual do Estado. O que o parágrafo 6º do artigo 37 fala? Eu, vítima do Estado, tenho que propor uma ação contra o agente ou contra o Estado? Contra o Estado. Teoria da imputação punitiva. Eu não vou propor ação contra o agente. Eu vou propor ação contra o Estado. Se o Estado perder, ele vai propor uma ação regressiva. Ele, Estado, vai propor uma ação regressiva contra o agente. Nos casos de dolo ou teoria da imputação punitiva, que lá no semestre a gente vai chamar de teoria objetiva do risco administrativo. Teoria objetiva do risco administrativo, quem já está estudando aí, decorre isso aqui. Não existe a possibilidade de falar de teoria objetiva do risco administrativo sem falar de teoria da imputação punitiva, teoria moderna dos órgãos públicos. Certo? Então vamos lá. Hoje, então, nós vamos aplicar a teoria da imputação punitiva. Teoria moderna dos órgãos públicos. Pode anotar aí. Teoria moderna dos órgãos públicos, teoria da imputação punitiva. Teoria moderna dos órgãos públicos ou teoria da imputação volitiva. Vamos lá? Compara a estrutura do corpo humano, compara a estrutura do corpo humano
A. Também compartimentada. A. Também compartimentada. Estrutura organizacional do Estado. A. Também compartimentada. Estrutura organizacional do Estado. Ponto continua. Da mesma forma que no corpo humano, da mesma forma que no corpo humano, a estrutura estatal possui órgãos, a estrutura estatal possui órgãos, sem personalidade jurídica própria, sem personalidade jurídica própria, que são ocupados por agentes públicos. Por agentes públicos que quando atuam, abre parênteses, quando atuam, abre parênteses, nessa qualidade, fecha parênteses, quando atuam, abre parênteses, nessa qualidade, fecha parênteses. Seus atos são imputados ao Estado. Seus atos são imputados ao Estado. Preste atenção. É importante essa parte final aí. Nessa qualidade. Tá? Ok? Uma professora está andando na rua. Despercebida, brigou com o marido, atropela um aluno. É nessa qualidade? Não, tem que ter vínculo com o Estado. Ok? A professora dentro do colégio pegou um apagador e jogou na cabeça do aluno. É nessa qualidade? Policial militar. Policial militar está pulando ali, dirigindo a viatura, bate no seu carro. É nessa qualidade? Sim. Policial militar de férias, dirigindo o carro dele. Bate no seu carro, é nessa qualidade? Não. Então, para ser imputado ao Estado, tem que ser nessa qualidade, enquanto agente público, atuando como agente público. Período de identidade. Período de identidade. O soberano se confunde com o próprio Estado. Soberanos se confundem com o Estado. Por isso, identidade. Tá? O que eles não conseguiram explicar? Quando o soberano morre, o Estado morre. Esse é o problema do período.
segundo o professor Alexandre Mazda, nós temos aí 3 formas principais de classificar os órgãos públicos. A primeira está relacionada justamente à ideia de hierarquia que nós estamos discutindo desde a semana passada. Tá? Então, essa estrutura organizacional hierarquizada do Estado traz a classificação dos órgãos públicos quanto à hierarquia. O primeiro grupo de órgãos são chamados de órgãos independentes, primários ou ainda originários. Originários por quê? Porque são originados na Constituição Federal e são previstos na Constituição Federal, e a sua independência também é retirada da CEP. Quais são esses órgãos? Chefia do Executivo, Casas do Legislativo, Tribunais do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas e, para parte da doutrina, defensorias públicas. Então, esses são 6 órgãos independentes. Significa dizer, olha aqui, ó, não é uma classificação hierárquica, significa dizer que acima desses órgãos, administrativamente, não tem ninguém. Vamos assimilar isso aí? Ó, chefia do Executivo Municipal. Tem alguém acima do prefeito, hierarquicamente falando, na esfera administrativa? Não tem. Legislativo, o presidente, tá, da Câmara de Vereadores. Tem alguém acima dele? Não tem. Hierarquicamente falando, não tem. Quando eu pego no âmbito estadual, chefia do Executivo, governador do Estado, tem alguém acima dele hierarquicamente falando, dentro do governo do Estado? Tem? Tem. Quando eu pego a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, acima do presidente tem alguém, administrativamente falando? Não. Perceberam? Então, esses órgãos são órgãos primários, originários ou independentes. Quais são eles? De novo, chefia do Executivo, casas legislativas, tribunais do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas e, para parte da doutrina, Defensoria Pública. Quanto aos 3 poderes, é bem tranquilo entender isso, né? Mas vamos pensar nos outros 3 órgãos. Imagine se o Tribunal de Contas, que fiscaliza todo mundo, não tivesse independência. Teria que fiscalizar alguém? Óbvio que não. E o Ministério Público, né? Que é o fiscal da lei, se ele fosse subordinado hierarquicamente a outra pessoa, ou outro órgão, perdão, ele poderia fiscalizar mesmo? E principalmente a Defensoria Pública. Tem alguém que é estagiário da Defensoria Pública aqui? Não? Por curiosidade, depois olhem. Quem é o principal ex-adverso da Defensoria Pública? É o próprio Estado. A maioria das demandas movidas pela Defensoria Pública tem como ex-adverso o Estado. Então, imagine se eles não tivessem também essa independência. Ficaria difícil trabalhar. Então, gente, esses são os órgãos independentes primários ou originários. Tá? São aqueles órgãos que, na esfera hierárquica, na estrutura hierárquica, não tem ninguém acima deles. Certinho? Dúvidas sobre isso? Prefeito. O governador está acima do prefeito, gente? Não. O presidente está acima do governador? Não. Por quê? Porque os entes federados são autônomos. Tá bom? Autônomos. Segunda categoria de órgãos aí, conforme essa classificação. São órgãos que possuem certa autonomia administrativa, financeira,
e técnica. Certa autonomia. Como, por exemplo, ministérios e secretarias estaduais e municipais. Como, por exemplo, secretarias, ministérios e secretarias estaduais e municipais. São aqueles que possuem certa autonomia. Vamos entender essa certa autonomia? Lá no direito constitucional, quando nós falamos sobre o chefe do executivo, nós falamos que o chefe do executivo tem seus vogais, são os ministros de Estado. O ministro de Estado está ali para auxiliar, aconselhar o presidente. E tem certa autonomia administrativa, financeira e técnica. Por isso que no mundo perfeito, no mundo teórico, o ministro de Estado tem que ter conhecimento técnico sobre aquela pasta que ele vai ocupar. Ministro da Saúde, algum profissional da saúde. Ministro da Educação, algum profissional relacionado à educação. Assim? Se espera, faz um concordo, deve se espera. Tanto no federal, quanto no estadual, quanto no municipal. Mas esses ministros, esses secretários não estão subordinados imediatamente ao chefe executivo? Sim, por isso certa autonomia. O ministro de Minas e Energia, todo com a posição lá. No outro dia o Lula pode chegar nele e falar, não é assim que vai ser de forma diferente. Pode ir o chefe executivo. Já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Banco Central, autarquia. Vamos ficar sem ideia. Então vamos lá. Autônomos, então, possuem certa autonomia administrativa, financeira e técnica. Superiores são órgãos de chefia, direção, são órgãos de chefia, direção ou assessoramento. São órgãos de chefia, direção ou assessoramento. Como, por exemplo, diretorias, superintendências, e gabinetes. Tem uma discussão sobre o enquadramento das procuradorias, viu, gente? Onde estão as procuradorias? Independente de sabe que não é. Não tem nem o que discutir. Estão subordinados ao procurador-geral, desse procurador-geral, subordinado ao chefe do executivo. Aí eles são autônomos ou superiores. Tá? Alguns autores classificam as procuradorias como autônomas. E outros autores, como eu acredito, está correto, incluem as procuradorias como superiores. Tá? Subalterno. Quem? Residualmente, o mestre. Só que não vai ficar com esse conceito não, tá? Subalternos são aqueles que executam, são aqueles que executam tarefas ou atribuições comuns
parênteses. Tarefas ou atribuições comuns. Abre parênteses. Atribuições meramente executórias. Atribuições meramente executórias. Fecha parênteses, ponto. Gente, ou seja, não toma decisão nenhuma, só executa tarefas. Por exemplo, equipe de limpeza. Equipe de limpeza. Equipe de limpeza. Garagem pública. Então, a primeira forma de se classificar, a segunda a gente passa quanto a hierarquia. Segunda forma de se classificar é quanto a estrutura. Aqui o que eu tenho que verificar? Esse órgão ele é dividido em vários centros de competência ou ele tem só um centro de competência? Se ele for fracionado internamente, nós temos um órgão composto. Se ele não é fracionado internamente, ou seja, se ele só tem um centro de competência, ele é um órgão simples ou unitário. Eu coloco assim na cabeça de vocês. Simples ou unitário são aqueles que possuem simples ou unitário. São aqueles que possuem apenas um centro de competência. Como, por exemplo, a presidência da República. Como, por exemplo, a presidência da República. Compostos. São aqueles que possuem dois ou mais. Compostos são aqueles que possuem dois ou mais centros de competências. Como, por exemplo, as secretarias. Dúvidas sobre isso? Secretaria vai subdividida internamente, né? E para finalizar essa classificação do mapa, quanto à atuação funcional, você tem que responder de forma bem simples. Para o órgão funcionar, ele precisa de um único agente ou de dois ou mais? Entendeu? Para a atuação efetiva do órgão, precisa só de um agente? Ou dois ou mais? Depende do órgão. Então, se o órgão precisar, para funcionar, para atuar, precisar de muito agente, é um órgão singular ou unipessoal. Exemplo, presidência da República, de novo, governadoria do Estado, de novo, diretoria do colégio. Só precisa de um agente. Ok? A questão que está no país seria Um agente consular? Singular. Certo? Então, ó, um único agente para que o órgão funcione, singular ou unipessoal. Dois ou mais agentes podem funcionar, colegiados ou unipessoais. Por exemplo, tribunais administrativos,
conselhos, tribunais administrativos, conselhos, algumas diretorias que são colegiadas. Dúvidas sobre órgãos? Podemos seguir, pergunta. Fala. No exemplo aí do colegiado, quais são os conselhos e o quê? Conselhos e tribunais. Tribunais administrativos. Bom, vamos lá então. Agora a gente começa a falar da educação indireta. Então, o que eu falei para vocês? A educação indireta nós temos entidades, certo? Então, a primeira entidade. Primeiro, por que é entidade, não ente? Por que é entidade, não ente? E aí? Sabem dizer? Oi? Não, autonomia relativa ao nosso tempo. Isso porque faz parte do estado que entes federados, entidades da educação direta. Por que entidade? Porque ela é criada, entendeu? Pelos entes federados. Então, quem cria ente, o criado, entidade. Ok? Isso é questão de prova, uma bobeirinha dessa. Tá bom? Então vamos lá. Primeira entidade, autarquia. O que é uma autarquia? Uma pessoa jurídica de direito público. Qual a natureza jurídica da autarquia? Pessoa jurídica de direito público. Presta atenção, já estamos formando o conceito, hein? Ó, pessoa jurídica de direito público. Criada por lei. A autarquia, diferente de outras entidades da educação direta, elas não são criadas por autorização legal. A lei cria. Se a lei criou, direito empresarial, ó, se a lei criou, precisa de um contrato social devidamente registrado na junta comercial, até mesmo porque essa pessoa jurídica de direito público criada por lei vai desempenhar serviços que não têm natureza econômica, comercial. Ok? Então, ela está destinada a realizar serviços, atividades públicas despidas de caráter econômico. Certo? E possuem autonomia relativa. Possui autonomia relativa. Essa pergunta que eu vou fazer aqui, essa reflexão que eu quero que vocês façam, aplica-se a todas as entidades da educação indireta. Há alguns minutos eu falei da descentralização política, lembra? Falei que os entes federados são pessoas políticas, porque elas possuem o que mesmo? Autonomia. Qual que é a grande diferença entre o município e a autarquia que esse município criou então? O tipo de autonomia.
Porque a autarquia também é pessoa jurídica de direito público, da mesma forma que o município. Só que enquanto o município tem autonomia plena, a autarquia, a entidade que ele criou, tem autonomia relativa. Administrativa, financeira e técnica. Certo? Tranquilo? Vamos anotar um conceito então. Conceito de autarquia. Alguns já até anotaram. Ó, pessoa jurídica de direito público, criada por lei, para desempenho de funções que despidas de caráter econômico, para o desempenho de funções que despidas de caráter econômico sejam próprias e típicas do Estado. Certinho? Alguns exemplos de autarquias, vocês anotaram aí. Exemplos de autarquia. A mais famosa. INSS. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Os Correios não é uma autarquia? Não é. Empresa pública. De caráter monopolial. Por isso que a gente confunde se é uma autarquia ou se é uma empresa pública. Cada monopólio que está na mão dos Correios sobre o serviço postal. Mas é empresa pública. Tá? INSS, Anvisa, ANAC, UFG, UEG, etc. Tá? Então, professor, o UFG e a UEG são autarquias, são autarquias educacionais. Viu? Todos, na verdade, todos os federais Bom, as federais todas são. Ou são autarquias puras, ou são fundações autárquicas. Tá? A gente vai falar das fundações autárquicas na próxima aula. Agora, as estaduais não dá para falar que são todas. Por exemplo, a OEG até 10 anos atrás estava no limbo. A gente não sabia o que era a OEG. Aí veio uma lei e falou, não, a OEG é uma autarquia. Isso é o que expressa a lei. Então nós temos uma lei que cria a OEG na condição de autarquia. Tá? Autarquia. Autarquia de ensino superior. Os institutos técnicos de instrução, autarquia de ensino. E aqui. Um exemplo. Beleza? Vamos lá então. Como é criada, como é extinta, como é organizada uma autarquia? Primeiro, por que a gente está fazendo isso? Para a gente entender a estrutura das autarquias. Segundo, ter uma visão bem pragmática. Daqui a alguns dias vocês vão perceber que o grande número de perguntas sobre a educação direta é vocês saibam diferenciar cada uma das entidades. Tá? Então, uma empresa pública. Quais são as características de uma empresa pública? Uma sociedade de economia mista. Quais são as características de uma sociedade de economia mista? Uma autarquia. Quais são as características de uma autarquia? Uma associação. Quais são as características de uma associação? Nós tivemos aí em 2011
uma prova da magistratura federal, a prova de segunda fase, a prova de canetão, que perguntou só o seguinte: era uma questão. Diferencie autarquia, fundação e empresas estatais quanto letra A, a natureza jurídica, letra B, os bens, letra C, os impostos. Entendeu? Esse tipo de pergunta é a mais comum envolvendo as entidades da fundação direta. O examinador quer saber se você sabe diferenciar as entidades. Hoje nós estamos estudando a primeira entidade, a autarquia. Quem que é uma autarquia mesmo? Pessoa jurídica. Direito público ou privado? Público. Desenvolve atividade econômica? Não, não pode. Função pública própria do Estado. Então a gente está começando o quê? A diferenciar ela das demais entidades que compõem a função direta. Fiquem atentos a isso. Bom, criação e extinção e organização. Como que elas são criadas? Lei cria ou lei autoriza a criação de uma autarquia? Lei cria. Se lei criou, quem pode extinguir? Lei. Se a lei criou a agência municipal de regulação, não se admite que um decreto do senhor prefeito venha extinguir a agência municipal de regulação. Por quê? Porque decreto é ato normativo infralegal. Então nós precisamos de uma lei. Se foi criado por lei, tem que ser extinto por lei. Autarquias são criadas por lei e extintas por lei. E como elas são organizadas, professor? Peguinha. Não é por lei. Tá? Elas são criadas por lei, extintas por lei e são organizadas, em regra, por decreto. Ato do chefe do executivo. Bom? Então, ó, são criadas e extintas por lei, mas são organizadas, em regra, por decreto do chefe do executivo. Decreto é o que mesmo que eu falei? Ato normativo infralegal. Lembra lá da pirâmide de Kelsen? Nós estudamos lá no direito constitucional? Lembra ou não? Ninguém lembra, né? Bloco de constitucionalidade, leis e atos normativos derivados. E aqui, ó, tem a supralegalidade. São os decretos de direitos humanos não recepcionados como Constituição Federal. Certo? Como emenda da Constituição Federal. Então, aos atos normativos derivados, aqui que está o decreto. Aqui dentro, ó. Certo? Então, ó, criada por lei, extinta por lei e organizada por decreto. Vamos lá, ó. Características. Letra A. Gente, qual que é a natureza jurídica da autarquia? Sei. Lembre disso, hein? Se vocês forem perguntados sobre a natureza jurídica de alguma coisa, vocês querem saber o que é e se está dentro do direito público ou dentro do direito privado. Qual a natureza disso aqui, ó? Qual a natureza disso aqui?
Madeira não, mas. Natureza jurídica, não natureza orgânica. Qual que é a natureza jurídica isso aqui? A mesa. Bem privados. São bem privados, pertencem ao evangelho. Né? O Marquinhos, qual é a natureza jurídica do Marquinhos? Pessoa física, gente. Pessoa física, pessoa natural. Beleza? Qual que é a natureza jurídica de uma autarquia? Ele tinha falado certo inicialmente. Pessoa jurídica de direito público. Essa é a primeira característica. Então, letra A, coloquem aí, ó. Letra A. Pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Letra B. Como que ela é criada mesmo? Por lei. A segunda característica. Criada por lei. Letra C. Terceira característica. Possui autonomia relativa. Possui autonomia relativa. Abre parênteses. Possui autonomia relativa. Abre parênteses. Administrativa. Administrativa. Financeira. E técnica. Letra D. Possui diretores próprios e bens próprios. Possui diretores próprios e bens próprios. Diretores próprios e bens próprios. Letra E. Não desempenham atividade econômica. Letra F. Estão subordinadas a controle finalístico. Estão subordinadas a controle finalístico. Abre parênteses. Estão subordinadas a controle finalístico. Abre parênteses. Poder de supervisão tutela. Poder de supervisão tutela. Fecha parênteses. Dá uma olhada nessas características. Dá uma olhada aí. Vê se você não entendeu alguma. Vamos lá, primeira pergunta. Autonomia relativa. Por que autonomia relativa? Lembra do órgão, ou lembra do ente federado? Tem autonomia absoluta. O ente federado tem administração própria, não tem? Tem autolegislação. A autarquia tem autorização? A autarquia pode criar direito novo? Não pode. Não estou dizendo que não cria. Quando cria, você tem que discutir
isso inicialmente, porque é uma inconstitucionalidade. A autarquia que pode criar direito. Ah, professor, mas não tem os regulamentos, as resoluções? Tem. Mas aí, ó, tá aqui, ó, ato normativo derivado. Né? Olha aqui, ó, ato normativo derivado. Ele deriva da lei. Entendeu? Então, uma agência de regulação. O nome está dizendo, ela regula. Então é óbvio que ela vai trabalhar com normas. Só que essas normas podem criar direito novo? Não. Eu vou falar disso na próxima aula. Tá? O que seria a autonomia relativa técnica? Na verdade, é uma autonomia relativa. Qual que é a autonomia dele? A autonomia administrativa vai ser técnica. A Agência Nacional de Mineração. Falou em mineração, tecnicamente, dentro da estrutura de mineração, quem trabalha? É a agência. É tudo técnico, não é no sentido do direito. Não. Entidade técnica. Olha aqui. E a última aí? A última característica, todo mundo entendeu? Eu perguntei, né? Vocês entenderam? Olha só. Por que controle finalístico? Elas são criadas por lei. Então, quando a lei que cria a autarquia, vamos lá, galera, presta atenção. A lei que cria a autarquia, em um dos seus artigos, já está dizendo ali qual a finalidade para a qual ela foi criada. Qual a finalidade do INSS? Trabalhar com autonomia? Para trabalhar com aviões? Qual é a finalidade do INSS? Previdência e assistência. Então, quando a gente fala controle de finalidade, controle finalístico, é o ente instituidor, a União, no caso, em relação ao INSS, vai verificar se o INSS está praticando uma finalidade para a qual ele foi criado. Será que está? Né? No âmbito municipal, o município de Anápolis, em 2021, criou a Agência Municipal de Regulação. O município controla finalisticamente a Agência Municipal de Regulação. A lei que criou a Agência Municipal de Regulação tem lá a sua finalidade. Qual é a finalidade dela? Eu praticamente cabeça não sei. Não? Né? A finalidade A, B, C, D. Quem vai fiscalizar se está cumprindo, se essa autarquia, que é uma agência, está cumprindo com a sua finalidade? O município. Por isso, controle finalístico, controle de finalidade. Mas aí não tem hierarquia. Não. Bacana a sua pergunta. Você viu o que vocês anotaram em parênteses? Tutela ou poder de supervisionar. Essa supervisão está nos limites da finalidade, diferente do poder hierárquico. Daqui a alguns dias a gente vai estudar sobre os poderes. Terminando a educação pública, a gente vai falar sobre poderes. Então tem o poder hierárquico, tem o poder de supervisão. Entre ente criador e entidade criada, poder de supervisão. Volto a repetir o que eu falei no início da aula. Aqui nós estamos tratando de um contexto legal, que é o que deveria ser. A gente sabe que tem gerência. Sabe que tem gerência. O executivo, a todo momento, praticando gerência sobre a administração indireta. Mas o que é legal, o que deveria ser correto? Deveria não. O que é correto deveria ser aplicado. É o que eu estou ensinando você. Tá certo? Mais alguma coisa? Dentro dessas características aí? E aí? Mais alguma dúvida, Marcos? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos lá, ó. Prerrogativas. Primeiro prerrogativa. Os bens das autarquias são bens próprios.
Então, o carro do INSS, o prédio do INSS é dele, da pessoa jurídica do INSS, não é da União. Tá bom? Mas esses bens, prerrogativa, esses bens são bens públicos. Então, as primeiras prerrogativas das autarquias estão relacionadas aos seus bens. Quando eu falo em bem público, nós temos uma natureza jurídica, ou melhor, um regime jurídico. Eu vou passar bem superficialmente porque depois do direito está estudando bens públicos do direito de artigos, tá? Mas vamos lá. Qual que é o regime jurídico dos bens públicos? Primeiro, inalienabilidade. Segundo, impenhorabilidade. Terceiro, imprescritibilidade. E quarto, não oneração. Então, o primeiro grupo de prerrogativas das autarquias é entender que os bens das autarquias são bens públicos. E por isso, são inalienáveis. Isso significa o quê, professor? Que em regra, tem exceções. Em regra, eles não podem ser vendidos nem doados. Beleza? Todo e qualquer bem público, todo e qualquer bem público, se é caracterizado como bem público, ele não pode, em regra, ser vendido ou doado. Lembra a discussão que deu na gestão passada em Anápolis sobre venda de bens públicos? Por causa disso aqui. Ok? Segundo, impenhorabilidade. Fala. A exceção é o seguinte. Primeira regrinha da exceção. O bem público ele não pode estar afetado. O que é isso, professor? Afetação. Ele não pode estar sendo utilizado na prestação de serviço público. Por isso a discussão sobre a rodoviária de Anápolis. Como que eu vou vender a rodoviária de Anápolis? Tem como? Desculpa, mas não tem. Está afetado. A primeira regrinha para a venda de um bem público é a desafetação. Aí a justificativa da eleição passada foi o seguinte: não, mas vai ser uma privatização e aí vai ter a concessionária. Mas em nenhum momento eles falaram isso, só depois que tem brochura. Então eu vou vender o bem público, tá? Posso privatizar, desestatizar. Né? E é um bem reversível. Só que ele tem que estar na lei falando que aquele bem não pode perder a sua finalidade pública. No caso da rodoviária, não poderia deixar de ser rodoviária, a não ser que o município construísse uma nova rodoviária. Ele fez isso? Não, então não pode vender. Percebeu a discussão? Onde vai parar? Tá? Então, o bem público não pode ser alienado, em regra, nem a título gratuito, nem a título oneroso, ou seja, não pode ser vendido nem doado. Então, a primeira e principal regrinha para vender o bem público é ele estar desafetado, mas é mais uma 7 aí, tá? Essa é 7. Inviolabilidade. O bem público não pode sofrer constrição judicial. O que é isso? Ele não pode ser objeto de penhora processual. Por quê? Porque a regrinha de execução contra as fazendas públicas segue um rito especial. Diferente de nós, particulares, se eu estou devendo o Marcos, ele vai propor uma ação e ao final nós teremos um cumprimento de sentença, ou se ele tiver um título executivo extrajudicial para propor execução contra mim. Qual que é o destino disso? Ele vai pegar um bem meu, penhorar
levar em asta pública, levar em leilão público, vender, arrecadar o dinheiro para cumprir a dívida dele. A iniciativa privada é assim. Agora, quando envolve a fazenda pública, é assim? Não, por quê? Eu não posso melhorar bem público. E é por isso mesmo que nós recebemos, em regra, como da fazenda pública? Precatórios. Precatórios. Ou RPV, quando o valor é menor. Ah, professor, quanto que é o RPV? Depende do ente federado, tá? Ah, dependendo do ente federado, isso vai variar. De 5 salários mínimos a 60 salários mínimos. Porque é a lei local que determina. No âmbito do estado de Goiás, quantos salários mínimos para receber em RPV? Até 40 salários mínimos. No âmbito do Distrito Federal, 5. Distrito Federal, 5. Distrito Federal, 5. No âmbito da União, 60. Então, é variável de ente federal para ente federal. Certo? Bem público, então, impenhorável. Não pode ser objeto de constituição judicial. Imprescritibilidade. Lembra lá do direito civil? Uso campeão? Para uso campeão bem, não tem que ter a prescrição aquisitiva? Aqui não tem prescrição aquisitiva. É impenhorável. Você não tem como ser uso campeão bem público. Ah, professor, tem exceção? Não tem. Ah, mas já vi sentença, já vi um monte. O problema é que chega nos tribunais superiores, essas sentenças todas caem. Porque o texto constitucional de 88 não fez qualquer exceção. O livro do professor Alexandre Maza mesmo, ele coloca uma exceção. A lei se o nome da lei, ele fala que a lei regulamentava a prescrição exigida de módulos rurais, ou seja, até 50 hectares, poderiam ser objeto de campeão de terras devolutas. Esse função não faz essa exceção. Então, o que teve de expressão explicou? E a doutrina majoritária, que não tem exceção. Então, não há que se falar em público capítulo bem público. Certo? Tem corrente diferente do que eu estou dizendo que tem, vai perguntar. Tem professores que defendem, como o professor Roberto não, Raimundo Nonato, ele defende a função social da propriedade pública. Né? Então, se a propriedade pública não cumpre a sua função social, pode ser objeto de uso. Mas é corrente minoritária. Tá bom? E da oneração, o que é isso? Bem público não pode ser onerado, ou seja, ele não pode ser dado em garantia. Tá? Seria mais ou menos assim, ó. O prefeito quer mais um empréstimo. O prefeito quer mais um empréstimo. Ele dá em garantia hipotecária à prefeitura, sede do governo de escola. Ele pode dar em garantia hipotecária à sede? Pode. Não pode onerar os bens públicos. Então, essa é a primeira leva de prerrogativa. Mas, vamos lá, terminar essa parte aqui. Ó, terminando. Prescrição, cunho penal. Mais uma prerrogativa. Prescrição, cunho penal. Então, se você vai propor uma ação contra uma autarquia, o prazo prescricional para isso é 5 anos. Prescrição penal. Cunho penal. Mais uma prerrogativa. Imunidade tributária. Imunidade tributária. E última prerrogativa. Para a cobrança de seus devedores,
fazem uso da lei de execução fiscal. Da lei de execução fiscal. Vamos entender isso aí? Só a última, né? Essa ok. Olha aqui. Você leva uma multa do município de Anápolis. Você levou a multa. Tá bom? O município tem que entrar com uma ação de conhecimento para cobrar a multa, ou ele vai propor execução fiscal. Vai propor execução fiscal. A autarquia é a mesma coisa. Se você estiver devendo uma autarquia, ela não vai propor uma ação cognitiva contra você, ela vai propor a execução fiscal. Ela pega aquela multa, faz uma certidão legislativa e o título é a própria certidão legislativa. Ela vai executar dentro do raciocínio da lei de execução fiscal. Certo? Tranquilo, peraí? Simplesmente continua a falar sobre a autarquia. Tem muita coisa que falar ainda.